Imagina a cena. O jogo já passou do ponto onde dá pra resolver na bola. A camisa pesa, a perna pesa, a cabeça já não raciocina direito. E de repente, a Copa vira um lugar onde o futebol vira tensão pura. Os pênaltis. E o Brasil sabe o gosto disso. Brasil e Croácia. E a disputa termina em 4-2. Livakovic pega a primeira cobrança de Rodrigo. E Marquinhos acerta a trave. Acabou. Não é só a eliminação, é um aviso. Porque quando o jogo vira detalhe, quem não treina vira refém do detalhe. E hoje, o que eu quero mostrar é simples. Dá para montar um Brasil absurdo, mas a Copa vai cobrar conta de 6 coisas que o Brasil precisa resolver agora. Primeira coisa, o Brasil está com problemas defensivos, principalmente nas laterais. E se o Brasil quiser ser campeão, os pontas vão ter que voltar para marcar com a mesma fome que voltam para atacar. Isso não é desperdício ofensivo, isso é o futebol moderno. A FIFA mostrou como a Copa de 2022 premiou quem usou e quem defendeu as beiradas. Foram 45 gols vindos de cruzamentos em 2022 contra 25 em 2018. A eficiência desses cruzamentos subiu para 20%. Um em cada 5 acabou virando gol. Então não é drama. Se você libera as laterais, você dá chance clara. E aí vem a pergunta que vai guiar o vídeo. O Brasil quer ser campeão no talento ou campeão na preparação? Respira porque a conversa vai ficar séria. Toda seleção campeã tem uma coisa em comum, um sistema sólido. Não precisa ser perfeito, precisa ser confiável. E hoje, o Brasil ainda parece em busca de um lateral ideal. Tem uma frase que resume a urgência. Quando o time começa a improvisar peça de elite fora do lugar, é porque não confia na prateleira disponível. E olha o que aconteceu nesse ciclo. Em um momento de ajuste defensivo, a ideia de usar Éder Militão na lateral direita aparece exatamente por essa lógica. Buscar segurança porque a posição não está resolvida. E aqui entra um ponto que pouca gente fala. Lateral não é só um jogador, é um acordo. Um acordo com o zagueiro, porque deve haver cobertura e encaixe, com o volante, pois deve ter uma dobra de marcação e equilíbrio na transição ofensiva, e com os pontas, na recomposição defensiva. Sem continuidade, você não cria um sistema automático. E na Copa, meio segundo de atraso vira cruzamento. Cruzamento vira cabeceio, cabeceio vira história triste em câmera lenta. E lembra do dado da FIFA? Mais gols vindo de cruzamento, mais uso dos lados? Então, não é exagero dizer que o campeão vai ser o time que defender melhor os lados. O Brasil precisa escolher um caminho, ou encontra laterais consolidados, ou assume uma linha mais conservadora e cobra muito mais dos pontas na volta. Porque se o ponta não voltar, o lateral fica exposto. E aí você não está defendendo, você está sobrevivendo. Agora, a parte que ninguém controla totalmente, o corpo. Copa não é só talento, é disponibilidade, é estar inteiro. E estar inteiro não é só não estar machucado, é estar em forma, com ritmo, com confiança, sem medo do contato, sem travar na corrida. E quando você olha para alguns nomes, a pergunta vira inevitável. Será que eles chegam 100%? Começando com o Neymar, ele passou por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco, pensando em voltar bem para 2026. E aqui não é sobre duvidar do Neymar jogador, é sobre tempo, ritmo e sequência. A diferença entre estar pronto e estar inteiro, sabe? Além disso, há um fato que pesa psicologicamente no debate. Ele ficou um período longo fora da seleção, com o retorno sempre secado por condição física e time. Então a pergunta não é se ele tem qualidade, a pergunta é, ele vai estar inteiro quando a hora chegar? Temos também Rafinha, que é talvez o principal jogador brasileiro atuando na Europa. Ele teve uma sobrecarga no adutor e o Barcelona falou em cerca de uma semana fora dos gramados. Só que o detalhe que assusta é o vai e volta. A temporada cobra, e a Copa cobra mais. O quase é exatamente o espaço onde o marcador encosta. Outro que está lesionado e não está jogando é Rodrigo. Ele foi diagnosticado com tendinose no posterior da coxa direita, segundo o boletim médico do Real Madrid. Tendão não é pancada, tendão é aviso. Será que ele vai estar 100%? E também Éder Militão, que é ainda mais delicado. O Real Madrid divulgou o diagnóstico de ruptura no tendão do bíceps femoral, na perna esquerda, com acometimento do tendão proximal. E isso mexe com tudo. Explosão, mudança de direção, confiança, tempo de bola, porque o corpo volta, mas a explosão volta aos poucos, e a confiança também. Então, o Brasil precisa ser adulto e trabalhar com cenários. Cenário A, todo mundo chega bem. Cenário B, chega à metade. E o cenário C, chega bem mais ou menos. Seleção campeã não depende de tomara. Seleção campeã tem plano A, B e C. Se a gente não tem Neymar, Rafinha, Rodrigo, vamos ter que chamar Richarlison. Ou seja, vamos fugir.
Além disso, vamos ter que voltar no tempo um pouquinho para poder entender uma parada que serve como alerta para essa Copa. 2010, África do Sul. A convocação foi conservadora e gerou barulho, porque Neymar e Ganso ficaram de fora. Não foi dessa vez, mas ainda não, continua a mesma coisa aí se Deus quiser, na próxima convocação tá junto. Lógico, não foi dessa vez, mas a expectativa foi grande. Felicidade só, tanto eu como o Neymar tá sendo especulado pela população brasileira, né, pedindo nosso nome. Mas estou feliz da vida e agora continuar bola para frente com bom futebol. E isso aqui não é reabrir ferida por esporte, é usar o passado como placa de trânsito, porque a Copa é leitura de momento, e o futebol tem um truque cruel. Às vezes o jovem não joga no clube, mas decide na seleção. E aí entra Endrick. Ele teve pouco espaço no Real Madrid e foi emprestado ao Lyon, para ganhar minutos e tentar chegar forte pela briga na Copa. Ele fez 19 jogos pelo Real, mas poucos como titular, e saiu para ganhar ritmo. E a pergunta que fica é perigosamente parecida com 2010. O técnico vai olhar para o nome ou vai olhar para o impacto? E a pergunta não é se Endrick é bom. Isso ele já nos mostrou que é, e o mundo sabe. A pergunta é, Ancelotti vai convocá-lo ou vai repetir o mesmo erro de Dunga de 2010? Porque em Copa, o banco também é arma. Mesmo que Ancelotti não queira colocar ele como titular, Endrick é um jogador que pode ser exatamente uma arma curta, explosiva e imprevisível ali no banco, mas que ele possa entrar e talvez mudar o sentido da partida. Se você quiser evitar repetir o erro de 2010, você precisa aprender a lição central. A Copa não premia carreira, ela premia impacto. E falando sobre impacto, precisamos falar a verdade. Campeão do mundo não é time de highlights, é time de hábitos. E o hábito mais caro é voltar para marcar. Porque o ponto que não volta, ele não só ajuda, ele impede o passe simples por fora, atrasa o cruzamento, dá tempo para o time recompor. E se 2002 mostrou mais gols e mais perigo vindo de cruzamentos, então o corredor lateral é onde a Copa decide jogo. E aqui a gente precisa ser honesto. Muitos craques são montados para decidir com bola. Em clube, às vezes o sistema paga para eles ficarem mais avançados e mais descansados para atacar. Só que seleção não tem tempo de treinar 200 mecanismos para esconder a fraqueza. Seleção precisa de um pacto simples. Sem bola, todo mundo trabalha. Com bola, o talento aparece. É por isso que perfis como Matheus Cunha ganham valor numa Copa. Não é só pelo ataque, mas é porque ele é aquele cara que ajuda a fechar a marcação, que acompanha a jogada e que ajuda a marcar, porque ele conecta as duas fases, do meio e ataque. E é aqui que a ideia fica forte. Os pontas precisam voltar. Se o Brasil quer um time absurdo ofensivamente, ele precisa ser maduro defensivamente. E aí você cria um Brasil diferente. Um Brasil que ainda tem drible, mas agora tem retorno. Um Brasil que ainda tem velocidade, mas agora tem cobertura. Um Brasil que ainda tem talento, mas agora tem compromisso. Se isso vira realidade, o Brasil vira candidato real ao título. Se isso vira um discurso vazio, vira repetição da dor da eliminação. Em paralelo a isso, tem outro ponto que ninguém escapa, o ataque, porque a Copa vai exigir uma definição rápida. Quem é o 9? Quem é o ponta que decide? Quem é o jogador que segura a bola quando o time está sofrendo? Aqui eu acho que entra uma combinação de fatores. Um desses jogadores para segurar a bola, eu acredito que seja o João Pedro. Eu acredito que ele seja um ótimo centroavante de pivô, sabe? Ele tem bons números na atual temporada pela Premier League. Ele tem 10 gols e 4 assistências e aparece entre os artilheiros do campeonato. E o mais importante é que ele vence muita disputa na área e ajuda o time a respirar. Um pivô moderno que briga, segura e dá continuidade. Os números deles de duelo e ações defensivas na Premier League mostram esse perfil mais completo do que apenas um finalizador. E isso conversa com a própria tendência identificada pela FIFA. Em 2002, o número 9 voltou a ser mais central e mais finalizador, em contextos de blocos compactos e jogos pelos lados. E na direita, acredito que Endrick sirva como válvula de escape, explosão e imprevisibilidade, porque em Copa, quando o jogo trava, você precisa de alguém que entre e transforme 2 metros em 10. E a ida dele ao Lyon é justamente para isso, sequência, ritmo e protagonismo. Agora, o assunto que separa campeão do eliminado, os pênaltis. A Argentina passou da Holanda nos pênaltis, 4-3, e foi
foi campeão do mundo vencendo a França nos pênaltis, 4-2, depois dos 3-3. Enquanto isso, o Brasil caiu nos pênaltis para a Croácia. Isso não é sorte, é treino, ordem, rotina, goleiro estudando o padrão e o batedor sabendo sua decisão antes do apito. E a Argentina é a prova disso. Eles tiveram 100% de aproveitamento nas penalidades, além de ter um goleiro que era praticamente certo que ele iria defender a cobrança. E tem uma frase que fica como símbolo. Na eliminação, o próprio Tite falou sobre guardar o melhor para a quinta cobrança, e o futebol não deu tempo para isso. Então, não dá para tratar pênalti como loteria e depois chorar com o bilhete na mão. E aqui entra um alerta final. Não existe soberba maior do que achar que dá para resolver no tempo normal, porque o mata-mata é exatamente o lugar onde o jogo virá um detalhe. E o detalhe mais cruel de todos é quando você precisa manter a cabeça fria em momentos de tensão. Então, sim, tem que treinar pênaltis. Tem que treinar até virar rotina. No fim, eu acredito nisso. Se os jogadores chegarem inteiros, dá para montar uma seleção absurda e brigar pelo título, mas com condições bem claras. Defesa segura, principalmente nas laterais, pontas voltando para marcar sem negociação, bola parada treinada como arma, pênaltis treinados até virar rotina, convocação com coragem, sem repetir a cegueira histórica, levar os jogadores certos, não só os mais famosos. A Copa não escolhe o time mais talentoso, ela escolhe o time mais pronto. Para finalizar, se todo mundo estiver bem, a minha escalação então fica assim. No gol, Alisson, que não tem como fugir muito disso, é o melhor goleiro que nós temos. Na lateral direita, Éder Militão, que é uma escolha segura. A dupla de zaga para mim é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, eu ainda colocaria Alexandre. Como volantes, eu coloco Casemiro e Bruno Guimarães, que é segurança defensiva e passe refinado que conecta a defesa ao ataque. De meio atacante, estando saudável, eu coloco o Neymar, mas se infelizmente não conseguirmos levar ele para a Copa, eu colocaria Matheus Cunha, pois ele dá um pouquinho de segurança defensiva, mas também acaba sendo uma boa opção ofensiva. Na ponta esquerda, eu vou com o Rafinha, acredito que ele tem uma recomposição melhor do que Vinícius Júnior, ele volta para marcar e ataca muito bem, ele parece incansável. Na ponta direita, eu acredito que o melhor que nós temos hoje é Endrick, apesar dele ser originalmente um 9, ele tá destruindo pelo lado direito no Lyon. Ele tem uma explosão absurda e é uma válvula de escape que nós precisamos para momentos em que o jogo esteja muito pegado e travado. E lá na frente eu colocaria o João Pedro. Como eu falei, ele é um pivô que dá uma segurança, ele ganha muitas bolas aéreas, além de ganhar muitos duelos defensivos. Isso no ataque é uma arma, pois ele pode ganhar uma bola, achar um passe decisivo, além de ser um ótimo finalizador. Então, para mim é isso. O Brasil com essa mentalidade não joga só para ser favorito, ele joga para ser campeão. Valeu por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até o próximo vídeo.